A paz do Senhor, povo de Deus. Já tentei gravar aqui já umas 3 vezes que o Senhor tocou no meu coração para gravar essa live para vocês, esse vídeo no YouTube. Que o Senhor possa tocar no seu coração, você que está precisando ouvir isso do Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos estar assim orando, meus amados. Já são 11, já vai dar as 12 horas, mas o Senhor é fiel. Estou falando meio baixo por conta que as pessoas já estão dormindo já. Então vamos estar assim, ó glória, orando. Senhor, Pai Celestial, Santo e Poderoso, Pai, Tu vistes, ó Deus amado, que já tentei, Senhor amado e fiel, que eu já tentei gravar já, ó Deus amado, a terceira vez, ó Pai, e mesmo assim ainda não consegui, mas eu estou aqui, Senhor, tentando a 4ª vez a gravar, ó Deus amado e fiel, e eu sei que tudo acontece para o bem daqueles que Te amam, Senhor, ó Deus amado e fiel, Senhor, meus irmãos que estão do outro lado, Senhor, dessa tela, está precisando de uma palavra profética, está precisando de uma palavra, Deus amado, de ânimo, de levante. Ó Deus amado, eu sei que tem pessoas aí por trás que estão fracas nesse exato momento, mas também eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, toma cada irmão, toma a família, Deus amado e fiel, toma, Deus amado e poderoso, ó Pai amado e fiel, esposa, Deus amado, Pai, vem com a Tua graça, ó Pai, com a Tua misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ó glória. Diz assim, amados, em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 29. E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. Amados e queridos irmãos, é uma história sobre Acabe, filho de Orim, mas eu quero começar falando sobre Orim. A palavra profética que eu quero te deixar aqui é sobre Orim. Amados e queridos irmãos, quem foi Orim? A Bíblia vai nos dizer, ó Deus, amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Orim, um certo dia, no ano 26º de Arza, Elá, filho de Baasa, reinou em Tirza de Israel. Reinou em Tirza e ele reinou 2 anos e conspirou Zirim, dono da metade dos cavalos do rei, servo de Elá. Ele conspirou contra Elá. E no ano 27º, Elá embriagou-se na casa de Arza, o mordomo, e Zirim, ele entrou e conspirou e matou ele. E por ele se constituir rei, ele estava com autoridade sobre Israel. Então ele mandou entrar na casa de Baasa e matar todos da família de Baasa, amigos, próximos, parentes. Mandou destruir tudo quando é ascendência. E por destruir, a Bíblia vai nos dizer que Israel, ele estava em Gibeton, acampado em Gibeton. E que era cidade dos filisteus. E por estar lá, Israel, ele estava acampado e ouviu-se dizer: Zirim conspirou contra o rei e o matou. E por o Israel ouvir isso, no mesmo instante constituiu o rei sobre Israel, Orim, pai de Acabe. E quando ele constituiu Orim rei sobre Israel, Orim ele deixou Gibeton, da cidade dos filisteus, cercou Tirza, e por cercar Tirza o rei percebeu que estava cercado, então ele subiu ao pátio, tocou-se fogo sobre si a casa e ali ele morreu. Então o reino foi repartido em 2. Uma metade foi para Orim e outra metade foi para Tibni. E Tibni era mais fraco do que a metade que ficou com Orim repartido. Israel se repartiu e Orim era mais forte. Mas ao decorrer do tempo, durante uns 2 anos, Tibni ele morreu e todo Israel ficou com Orim. E a Bíblia vai nos dizer que Orim ele foi pior do que todos antes dele, e fez porque pecara e fizera Israel pecar. Amados irmãos, o que eu quero te trazer agora, nesse exato momento, é te fazer uma simples pergunta, mas uma pergunta que vai ficar na sua mente. Que exemplo de pai você está sendo para os seus filhos? Porque Acabe, ele cresceu no meio da idolatria. Acabe, ele cresceu sabendo que o Deus certo não era aquele, mas ele cresceu influenciado a servir outros deuses. Ele cresceu influenciado a servir
outros deuses, outras crenças. Ele cresceu na idolatria, e por ele crescer na idolatria, ele não tinha nada de absorver coisas boas, só ia absorver as coisas erradas, porque ele cresceu no erro. Então, é uma pergunta que eu quero te fazer: que exemplo de geração, que exemplo de pai tu está sendo para os teus filhos? Que exemplo de levita você está sendo para essa geração de levitas? Que exemplo de pregador você está sendo para esses pregadores, para esses que têm o desejo de pregar a palavra do Senhor? Qual é o teu exemplo? Bruno, mas também Samuel, ele cresceu no meio de pessoas que prostituíam no templo. Samuel, ele cresceu também influenciado. Não, Samuel foi diferente, porque Samuel, ele cresceu com uma pessoa que estava do seu lado e ensinara ele a ouvir a voz de Deus. Eu te provo, 1 Samuel, capítulo de número 3, Samuel, ele ouve a voz do Senhor, vai de encontro a Eli, ouve novamente, vai de encontro a Eli. Tu me chamou? Não, volte deitar. Vai de encontro a Eli de novo. Tu me chamou? Não te chamei eu, filho meu. Vai te deitar pela terceira vez. Aí ele entende que é o Senhor que está falando com Samuel, que é o Senhor que está chamando Samuel. Então ele diz: quando falar, diga, fala que o teu servo ouve. Então Samuel, ele diz, na quarta vez que o Senhor chama Samuel, Samuel diz: fala que o teu servo ouve. Samuel, ele cresceu sendo influenciado. Samuel, ele cresceu sendo influenciado a ouvir a voz de Deus. Samuel, ele cresceu sendo ensinado a ouvir a voz de Deus. Essa é a pergunta que eu quero te fazer, que eu quero deixar na sua mente. Qual é o exemplo de pai? Qual é o seu exemplo? Qual é o seu exemplo de levita? Qual é o seu exemplo de pregador? Porque, amados, quando ensinamos algo bom, os nossos filhos, ele absorve. Quando ensinamos algo ruim, ele também absorve. Porque muitas das vezes, sem perceber, nós estamos influenciando os nossos filhos a ir para a prostituição. E sabemos que esse caminho, o Israel já estava acostumado a sair dos caminhos do Senhor. Israel já estava acostumado a deixar o Senhor por outras crenças. E sabemos que há caminho para o homem que parece ser bom, mas o final disso é morte. Sabemos que todo aquele que deixa o caminho de Deus, todo aquele que deixa a essência de Cristo, só dá no ruim, porque a coisa boa está com Cristo, a coisa boa está com Deus. Então, se tu ensinas coisa boa ao teu filho, ele vai pegar coisa boa. Mas se tu ensinas coisas ruins ao teu filho, ele vai pegar e vai absorver as coisas ruins. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Em nome de Jesus.